Olá, está começando mais um Imprensa em Debate. No programa de hoje, vamos falar sobre o papel da mulher no jornalismo esportivo. As mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço nos programas de televisão, rádio e nas redações esportivas. Em um mundo dominado pelos homens, vamos debater sobre a atuação da mulher no jornalismo esportivo. Para conversar sobre esse tema, recebemos a jornalista da Rádio Bandeirantes, Alessandra Alves, e a jornalista da UOL, Vanessa Ruiz. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Prazer é nosso. Agora veremos o que os universitários acham sobre a cobertura da mulher no jornalismo esportivo. Bonitas, carismáticas e bem informadas. Se antigamente esporte era coisa de homem, hoje a realidade é outra. As mulheres estão cada vez mais presentes no telejornalismo esportivo. Eu acho importante a atuação da mulher porque elas quebram o tabu de que mulher não sabe nada sobre futebol. Isso é mentira. Eu acho legal ter mulher no jornalismo esportivo, que é muito dominado por homens ainda. Mas eu acho bem bacana essa atuação da mulher, só que eu ainda vejo um pouco de machismo enrustido. Eu acho que as mulheres elas são um pouco mais descontraídas, elas veem detalhes que talvez os homens não percebam. Os homens é mais a técnica e as mulheres são mais os detalhes. Dentro dos campos ou fora deles, as mulheres estão batendo um bolão. O mercado de trabalho no jornalismo esportivo tem aberto portas para muitas profissionais. As mulheres vencem as barreiras e ganham espaço quando o assunto é esporte. O interesse feminino pelo jornalismo esportivo já é encontrado dentro das salas de aula das universidades. Muitas estudantes sonham e buscam uma vaga nessa área, como é o caso da aluna do 3º ano, Natália Barbarino. A mulher no jornalismo esportivo deixa tudo de uma forma mais maleável. Ela deixa a informação de uma forma mais gostosa, aonde dá a entender que mulher também entende de esporte. Como vimos na reportagem, a moça comenta que as mulheres estão quebrando um tabu no universo masculino, veem detalhes que os homens não veem. Vocês acham que é por aí que a mulher vem ganhando espaço no jornalismo esportivo? Olha, Vinícius, da minha parte, eu comecei no jornalismo esportivo porque eu sempre gostei muito de esportes, a vida inteira, desde criança. O meu maior interesse sempre, em termos de lazer e entretenimento, era assistir esporte. Eu sempre gostei muito, tanto de automobilismo quanto de futebol. Gostava dos outros esportes também, mas desses de uma maneira especial. Então, para mim, foi uma coisa natural, foi uma escolha natural, porque já era alguma coisa um assunto que eu gostava. Para mim foi mais ou menos assim também. A diferença é que eu achava que eu não podia trabalhar com hobby. Então eu ia procurar, eu pensava, enquanto eu estava na faculdade, eu pensava, não, tem que cobrir economia, política. E aí eu caí no esporte. E aí foi incrível, porque eu descobri que eu poderia falar de economia política também dentro do esporte, que não era uma coisa ou outra, e ao mesmo tempo falar de um assunto que eu sempre gostei. E também aconteceu dessa forma bem natural assim, né? Só com o tempo que eu fui percebendo os tabus ou os preconceitos. A prática que traz mas um eu pouco mais demorei, disso, né? eu demorei alguns anos para me dar conta assim, de como que era a realidade. E o que motivou vocês a seguir nessa carreira? Para mim foi realmente, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Folha de São Paulo, fui trabalhar como redatora, e eu fui para a Folha, que já era o jornal mais importante do país na época, mas não era porque era Folha, porque a vaga era para esporte. Então, se tivesse aparecido essa vaga num outro jornal ou num outro veículo, especialmente se tivesse aparecido em rádio, que foi um veículo que eu só vinha me encontrar com ele muitos anos depois na minha carreira, mas que sempre foi um veículo que eu gostei muito de fazer, teria sido a minha opção. Realmente eu não fui para nenhum outro veículo porque não era uma vaga para esporte. Eu queria trabalhar com esporte desde o começo. No começo eu fui indo porque apareceu espaço e aí eu vi que era um nicho, que tinha bastante coisa a ser explorada, que ainda não era feita e tal. E aí, conforme o tempo foi passando, assim, faz agora uns 8 anos mais ou menos que eu estou no esporte. Hoje eu brinco com o pessoal que eu estou até por militância também, porque as redações precisam ter mulher e dali eu não vou sair. E vocês já sofreram algum tipo de preconceito no trabalho? Olha, acho que a gente está falando de duas eras bem diferentes, né? A Vanessa comentou aqui que ela está há 8 anos, né? Eu entrei no esporte 21 anos atrás, então, quer dizer, é uma outra era, um outro momento. Na época, quando eu trabalhei na redação de esportes da Folha de São Paulo, eu era uma entre outras repórteres e redatoras. A gente já tinha uma editora também de esportes na época, então
não era uma coisa extraordinária o fato de ter mulheres trabalhando no esporte. Mas eu fui a primeira que fui trabalhar com automobilismo, lá naquela redação, pelo menos. E sim, na prática, nas redações, eu não tinha problema. Mas quando chegava no autódromo, era uma coisa que eu sentia uma resistência, porque era uma coisa muito nova ainda. Aquele preconceito mesmo, na origem da palavra, né, do pré-conceito de que mulher não sabe dirigir, né, começa daí, o pessoal, esse tipo de mito. Né? Então, o que uma mulher vai vir aqui para acompanhar uma corrida de carro? Então, dentro das redações, eu não vou dizer que em nenhum momento eu pude... não manda a Alessandra cobrir isso porque ela é mulher. Mas, na prática, em loco mesmo, com o esporte, eu senti um pouco de nariz torcido, mas que não fez diferença nenhuma para mim também. Eu acho que às vezes rola de uma maneira meio velada, né? Como vários tipos de preconceito aqui. Até porque a gente tem uma cultura que não admite muito seus preconceitos, né? O brasileiro, ele gosta de, não, nós somos abertos, nós abraçamos a todos e tal. Mas na hora do vamos ver, então, não sei se você é a melhor pessoa para fazer não sei o quê. E aí depois você começa a entender que tem a ver com o fato de você ser mulher, ou de achar que você é mais frágil, alguma coisa assim. Então, assim, é isso. Não é aquela coisa que chega na sua cara, mas rola. Vanessa, você se recorda de alguma dificuldade quando você foi a campo, foi fazer uma reportagem, algum preconceito que rolou para você ser mulher? Olha, eu fiz muito campo mesmo, né? Na Rádio CBN e na Rádio Globo, fazer reportagem de campo, então eu ficava lá embaixo, com o microfone, né, na beira do gramado, e eu via muita coisa, assim, mas a gente ignora, porque a gente não pode deixar esse tipo de coisa afetar o trabalho, mas eu lembro muito da torcida da Portuguesa, assim, eu cobri na Portuguesa e eles falando coisas desagradáveis, os torcedores gritando. É desrespeito mesmo, assim, é uma cultura meio triste ainda. Mas como a gente está lá, e como eu disse, a gente vai continuar lá e vai continuar ocupando o espaço, uma hora essas pessoas vão começar a entender que não é assim que funciona, né? Que todo ser humano merece respeito. Eu achei interessante isso que ela falou, a gente começa por gostar do tema, mas a gente persiste por militância, porque eu sinto muito isso também, quer dizer, é como se fosse uma missão, como se fosse alguma coisa. Bom, nesse terreno aqui a gente ainda tem alguma dificuldade, então é aqui mesmo que a gente vai buscar, porque... na medida que a gente tem voz, na medida que a gente tem uma participação, e as pessoas começam a perceber, nossa, não é o que ela falou, foi interessante mesmo? Aí, de repente, você começa a virar referência, não porque você é mulher, mas porque você abordou o assunto de uma maneira adequada. E, às vezes, como algumas das entrevistadas falaram aqui na reportagem no início, buscando um tema, pensando alguma coisa que alguém não tinha percebido. Agora, se a gente faz isso por ser mulher ou porque a gente observa de uma maneira diferente, eu realmente não sei. Eu acho que essas coisas não estão tão vinculadas assim ao gênero, né? De ser mais detalhista. A sensibilidade feminina acaba, né, tomando a frente aí em algumas situações, como você disse. Talvez, olha, ela até tem jeito. Então, mas a minha atuação, né, como comentarista de Fórmula 1 hoje é perceber que as coisas que eu falo são coisas coerentes com o assunto em si. Eu não estou falando aquilo porque eu sou mulher, né? Não tem, uma coisa não tá ligada. Agora vamos ouvi-la porque ela é a nossa voz feminina, ver o que ela tem. Porque é uma jornalista e é competente. E a gente, da mesma forma que a gente estuda, que a gente vai buscar informações, como um homem faria também. Quer dizer, eu não vejo as pessoas falar, não, eu vou preferir ir numa advogada porque ela tem essa característica. Eu vou preferir ir numa médica, a não ser que você vá numa coisa muito específica, mas não ela é competente, ela não é competente. É a mesma coisa, isso vale para qualquer gênero, né? Eu acho que mas, de fato, como nós ainda somos minoria, acho que ainda passa um pouco disso, né? O que ela traz de diferente? Ela é competente? Então, pronto, ela vai se estabelecer. E o Imprensa em Debate vai para um rápido intervalo e volta logo.
Imprensa em Debate está de volta. Hoje estamos discutindo sobre o papel da mulher na cobertura esportiva com as jornalistas Alessandra Alves e Vanessa Ruiz. Qual o momento da cobertura esportiva que mais marcou a carreira de vocês? Eu cobri bastante futebol, né? Foram vários anos e tal, mas no fim desses anos em que eu estava como repórter de campo, eu já estava entrando para automobilismo, assim, aos pouquinhos. E aí eu tinha esse sonho de cobrir uma temporada inteira. E eu já tinha meio que desistido, porque a minha vida estava indo para outros caminhos, assim. E de repente apareceu a oportunidade. E eu fiquei até meio, assim, na hora eu queria dividir com alguém, eu não ia aceitar tudo. Mas imagina, olhando para trás, né, não ia fazer sentido nenhum, né? E aí foi isso mesmo, foi entrar lá e fazer a temporada de 2012, que foi uma temporada histórica também, né? Espetacular. Então foi, além de tudo, uma sorte de, né, a oportunidade de aparecer numa hora que o esporte estava bacana também. Para mim, a minha vivência no esporte, embora eu tenha trabalhado em editoria de esportes, mas a minha vivência é muito mais em Fórmula 1 mesmo, né? Agora, se for para escolher um evento localizado, eu escolheria o GP do Brasil de 93, que eu estava cobrindo lá pela Folha de São Paulo, e foi a segunda vitória que o Senna teve aqui em Interlagos, e também como da primeira, né, 2 anos anteriores, essa daí foi uma vitória histórica, porque o carro da Williams era um carro muito melhor do que o carro dele na época. Foi o ano que o Prost ganhou o último título dele, mas choveu, né, o Prost acabou, né, saindo da pista e o Senna ganhou, e foi aquela corrida que ele foi... a galera invadiu, né, a pista e ergueram ele nos braços e tal. Foi um negócio mítico. Foi legal ter participado dessa cobertura também. Essa cobertura foi a mais importante que você já fez? Eu acho que sim. Eu acho que até pelo fato histórico, né, porque isso no ano seguinte, né, já foi o ano que ele morreu, ficou marcado. Eu estava no GP do Brasil também de 2008, que foi aquele que o Felipe Massa perdeu na última volta, né, não foi na última curva, mas foi na última volta que acabou perdendo o título. Foi minha primeira corrida. Isso eu não sabia. É mesmo? Olha só. Primeira corrida da minha vida. Eu tremia, assim, tava nervosa, com todo o meu dedo gelado. Foi uma corrida histórica também. Qual foi a sua mais importante, Vanessa? Mais importante, eu acho difícil dizer, assim, porque... eu vejo que até hoje a minha carreira ela não tem nenhuma coisa que seja assim megalomaníaca, sabe? Mas o que eu gosto e o que eu prezo, o que eu dou valor são as histórias que eu conto, sabe? Então, assim, de poder ir num lugar e contar a história das pessoas, a história dos lugares. Então, não tem nada que eu consiga escolher assim como mais importante, porque eu não sei, eu valorizo muito assim todas essas pessoas que cruzaram o meu caminho e que me deixaram contar a história delas, sabe? Como vocês avaliam o atual papel da mulher no jornalismo, principalmente na cobertura esportiva? Eu acho que é um caminho, uma trajetória em ascensão. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais mulheres. No futebol, elas já estão bastante presentes, né? Como a Vanessa lembrou, como repórter de campo. Está na hora, né, da gente começar a pensar em ter uma comentarista, em ter uma narradora de futebol também. Outro dia eu estava assistindo um jogo da Alemanha que tinha uma narradora alemã. Eu achei bacana. Eu acho que tem algumas posições aí que ainda estão meio encasteladas, aí, os homens estão meio encastelados nelas. Eu acho que vai chegar, mas eu vejo que, como nos outros mercados de trabalho, é uma trajetória em ascensão. Vai ter cada vez mais mulher. Isso que você falou, Ale, me lembra essas coisas que a gente tem visto recentemente, assim, muitas propagandas, muitas campanhas para os pais incentivarem as meninas a fazerem, brincarem com matemática, com engenharia, com bloquinhos de construção, essas coisas, para que elas entendam que elas podem ter esse tipo de sonho também. Eu acho que o negócio da mulher narrando é meio isso também, sabe? Porque a gente cresce ouvindo o Galvão Bueno, então na nossa cabeça uma voz de homem é sempre o homem, quer dizer, sei lá, não pertenço, não faz parte. Então são poucas as meninas que têm o sonho de narrar. Eu nunca me imaginei narrando, eu poderia ter tido esse sonho, mas não rolou, assim, não aconteceu. Então, eu imagino que se a gente brinca com as meninas e fala para elas que isso também, que elas também podem fazer isso, sabe? Aí a gente vai incutindo esses sonhos e aí, então, essas pessoas vão lutando para realizar os seus sonhos, né? Porque não querer é um passo para isso não acontecer. Exatamente. Mas se alguém quiser fazer isso, de repente isso daí vai ser... Nas rádios, nós temos um número menor de mulheres, né, na cobertura esportiva. Será que é porque não tem espaço para locutoras ou porque as mulheres não procuram mesmo esse tipo de trabalho?
Eu vou começar essa resposta aqui, porque eu tenho uma experiência que é a seguinte. Quando eu saí da CBN e da Rádio Globo, que era uma equipe de esporte só, né? No finalzinho de 2009, começo de 2010, eu sou apaixonada por rádio, né? Eu não estou fazendo rádio no momento, mas não sei, é um veículo que você também, né, Ale? Assim, Muito. Rádio é muito apaixonante, a dinâmica, a interação, tudo. E eu fui procurar emprego em rádio, porque era o que eu sabia fazer, era o que eu amava, assim. Foi muito difícil e eu não consegui. E aí eu ia lá, tinha aquela conversa oficial e tal, e aí depois vinha alguém e me falava, então, é que aqui tem alguém que não gosta de mulher no rádio. Eu acho que é um meio ainda muito old school, assim, que é muito tradicional. Sim, E mesmo coberturas que eu fiz em empregos que eu consegui, eu sei que tinha gente lá dentro, tinha chefe que era reticente, que alguém teve que me bancar. Sabe? Então, Sim, assim, precisou intervir. Alguém teve que falar pro chefão assim, não, pode confiar que ela é boa. Eu sei que isso aconteceu. Não é mágoa, não é nada assim, mas é uma realidade, né? Que acho que é um pouco... E deu certo, assim. E esse cara que tinha a sua reticência gostou do trabalho, né? Conversamos mais depois e tal. Ele não sabe que eu sei, né? Mas agora ele sabe. Você acha que teve um machismo aí no meio? Tem, e assim, tem porque... Não acho que é maldade da pessoa, mas eu acho que talvez a maldade, se é que tem alguma maldade, assim, que eu até brinco com o meu próprio namorado em algumas coisas, que é assim, tudo bem, você faz sem querer, então você é machista sem querer, porque você cresceu naquele ambiente e tal, mas espera, você pode fazer o contrário por querer. Exatamente. Então, eu Isso aí. entendo que a gente cresceu assim, tudo bem, não vou matar ninguém, ficar brava, indignada, e tal. Mas vamos construir uma coisa nova? Topa? Vamos, homens, vamos, mulheres, entendeu? Eu penso assim. É por isso que eu estou no rádio. Em primeiro lugar, por gostar muito de rádio. E segundo, porque eu acho que a gente tem esse papel. Nós que somos, né, de certa forma, pioneiras, estamos ainda fazendo parte de uma minoria. Eu também sou a única mulher da equipe de esportes da rádio que eu trabalho por enquanto. Por enquanto. Mas eu acho que é uma questão... Concordo com a Vanessa, eu acho que tem muito a ver com a natureza do veículo, né? Eu acho que hoje a gente não teria não tem esse tipo de dificuldade nos veículos virtuais, por exemplo, na internet, não tem essa discriminação, talvez pelo rádio, pela tradição, pelas emissoras de rádio ainda serem muito tradicionais. O público é um pouquinho mais velho também. Também tem isso. E há uma resistência de colocar locutoras esportivas porque nós somos acostumados a ouvir homens narrando? Eu acho que sim, eu acho que é uma falta de... Nunca ninguém deu espaço para isso, né? Eu acho que a hora que, como a Vanessa falou, de repente a gente descobre aí um grande talento entre uma mulher, entre garotas, né? Por que não? Se ela for precisa, se ela descrever o movimento, né, que os jogadores estão fazendo, descrever o lance, por quê? Qual é a diferença por ela ser mulher? Eu não vejo diferença nenhuma. Talvez seria na credibilidade da narração? O que você acha? Não, eu acho que é falta de costume mesmo. Eu acho que está no preconceito, não tem... Porque ela enxerga menos, né? A voz dela vai fazer, né, os homens se distraírem, né? Porque é o tipo de coisa, não pode pôr uma mulher bonita, porque senão os homens não vão prestar atenção. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu tenho 29 anos, eu sou vegetariana, né? Até os 21 anos eu nunca comi salada. Então, veja bem, tudo é costume. É verdade. Né? Então, você vai estrear no começo, eu achava alface amarga. A alface não é amarga. Mas eu achava. Então, eu fui enfiando a alface, né, na boca, e aí eu fui acostumando. Então, é assim, é tudo costume. Tudo na vida, eu acho que é questão de costume. Eu acho que não tem nenhuma justificativa lógica para você, a voz da mulher vai passar menos credibilidade. Não, é porque você não está acostumado a isso mesmo. É isso. Por outro lado, a presença da mulher no rádio e na TV traz um público feminino. Isso é um novo meio que esses meios de comunicação buscam para trazer uma audiência? Buscar o público feminino, colocando as mulheres no rádio, na TV? Eu acho que nenhuma emissora vai trazer mais mulheres porque tem uma mulher comentando ou narrando ou trazendo, ou exercendo alguma função no jornalismo esportivo. O que eu acho que as mulheres que já gostam disso, porque eu acho que ninguém vai passar a gostar porque ela ouviu, nenhuma menina vai gostar
porque ela passou a ouvir uma mulher falando sobre aquilo. Eu acho que ela tem chance de se identificar mais, e isso eu percebo pela nossa interação. A gente interage muito durante as transmissões, né, via redes sociais, e tem muita menina, muita mulher que gosta de Fórmula 1, que gosta de corridas e que acabou se afeiçoando um pouco a nossa transmissão, porque tem lá uma voz feminina. Se sente representada. Exatamente. Né? Porque o que a gente via nas transmissões, antes da corrida, aparecia lá as grid girls, né, e os comentaristas e os narradores começavam, que linda é essa, e essa aquela. E o papel da mulher era sempre Era esse esse, papel né? do adorno, né? Tava lá daquele só enfeite. para enfeitar. A própria Fórmula 1 hoje, ela está cheia de engenheiras, de chefes de equipe. Tem 2 equipes hoje que são chefiadas por 2 mulheres. Então... Se a mulher tem uma missão, um papel no jornalismo esportivo, qual é, Vanessa? Olha, que pergunta difícil. Eu acho que se eu vejo alguma missão assim, por gêneros, né? Se há uma missão da mulher, eu acho que é diversificar, é abrir os espaços. O que acontece é que eu vejo assim, os padrões eles ficam se reproduzindo, os assuntos, o jeito de falar é sempre o mesmo. Então hoje a gente ouve algumas rádios que falam, que tem o mesmo jeitinho da programação que você escuta no arquivo da década de 70. Né? Então eu acho que como a gente é novidade um pouquinho ainda, assim, acho que a gente pode tentar trazer o novo em tudo, na verdade, assim, no formato, no jeito de abordar os assuntos, de não usar aqueles mesmos clichês de sempre, aqueles jargões, aquelas coisas viciadas, né? E quando o cara ficar falando da grid girl, que gatinha não sei o quê... Aí a gente fala do Alonso, do Button. E mostrar que tem todos os lados de todas as coisas, claro, né? Acho que é isso. Eu acho, assim, eu concordo com o que a Vanessa falou, sendo coerente com o que eu falei no começo, eu não acho que a mulher vai acrescentar nada por ser mulher, ela vai acrescentar à medida que ela tem a competência para falar daquele assunto. Então, eu não consigo enxergar, não acho que seja coerente eu dizer que o papel da mulher no jornalismo ela vai trazer alguma coisa de diferente porque ela vai ver aquilo porque ela é mulher. Não, eu acho que é trazer algo diferente por ter uma postura diferente, por ter uma voz diferente, por ter... mas eu ainda me sinto muito missionária nesse sentido de ser alguém que está lá para abrir caminho, sim. Me sinto com essa função. Houve mulheres que abriram caminho para mim e eu sinto que eu ainda preciso abrir caminhos para mais mulheres. Com certeza. Para encerrar, se vocês pudessem dar um conselho para as mulheres que pretendem entrar nesse ramo do jornalismo esportivo, qual seria? Estude. Quem me acompanha no meu dia a dia, né, vê que nas vésperas da corrida eu falo, não, eu preciso de 1 hora agora porque eu vou estudar. Porque eu vou pegar os tempos do treino classificatório, eu vou comparar com o do ano anterior, eu vou fazer... E isso daí é estudar. Pode parecer uma coisa meio CDF, né, de dizer, mas você gosta desse assunto? Mergulha nele, porque eventualmente vai acontecer alguma coisa numa determinada transmissão que vai te lembrar de alguma coisa que você leu, que você viu, que você vivenciou, e isso é bagagem, né? Eu acho que tudo que a gente puder acrescentar no nosso conhecimento é algo que vai reverter numa performance melhor depois para você diante da câmera, na frente do microfone ou escrevendo. Então, o conselho que eu daria é isso. Mergulha. Se você gosta de esporte, não tenha vergonha de trabalhar com isso e de ganhar dinheiro com o esporte. Se você tiver vocacionada para isso, ir o mais fundo possível para conhecer bastante do tema. E isso que enquanto você estava falando, o que me veio foi que, em primeiro lugar, a gente é jornalista, assim, então... o jornalista ele tem que ser assim, né? A gente tem que sempre estudar, nunca pensar que você já domina um assunto por completo. Não importa se você cair para cobrir tênis, ou futebol, ou automobilismo, nem sempre a gente escolhe, né? O que a gente vai cobrir quando você está numa redação. Então, estudar com afinco, tudo que cai na sua frente. Aí, agora, quando você estava falando, eu pensei numa outra coisa também. Como esporte, esse negócio que mexe com paixão, você não é torcedor, né? Você não tem... porque tem um brasileiro lá correndo, você não precisa vestir a camisa do torcedor e parecer... Você está lá para ser técnico, para ser um especialista daquilo. E outra coisa que eu acho que é importante também é que o jornalista, com o esporte de uma maneira...
mais intensa, eu vejo, ele começa a repetir muito os contatos dele, então ele está sempre conversando com aquele piloto, ou com aquele jogador, ou com aquele técnico, e ele pode criar a ilusão de que aquele cara é amigo dele, né? E de começar a fazer o jogo do cara, porque o cara sempre atende, rende boas entrevistas, e ele não é seu amigo. Se você tiver que fazer uma pergunta para apertar o cara, faça. O seu papel lá é como jornalista. E ainda vou dizer que ainda tem cara que vê, ainda porque tem um pessoal mais velho também, ainda tem gente que vê a repórter mulher e acha que vai, né, flertar com aquela pessoa, com a menina que está lá na reportagem. Então, assim, fica tranquila, né, com essas coisas, assim, sempre coloca os seus limites, né, impõe respeito através da qualidade do seu trabalho também, que com o tempo as coisas vão se encaixando no seu devido lugar, assim, não se abale com esse tipo de coisa que cruzar o seu caminho. Alessandra, Vanessa, muito obrigado pela presença no programa de hoje, viu? Eu que agradeço, foi um prazer participar. O Imprensa em Debate de hoje falou sobre o papel da mulher no jornalismo esportivo. Obrigado pela audiência e até o próximo.